Capítulo 6. O que o escritório de Verity tem de melhor é a vista. As janelas vão do chão até o teto. É um painel enorme de puro vidro, então consigo ver absolutamente tudo. Quem será que limpa isso? Examino para ver se há uma mancha, uma sujeirinha. Nada. O que o escritório tem de pior também é a vista dessas janelas. A enfermeira colocou a cadeira de rodas de Verity na varanda dos fundos, bem em frente ao escritório. Consigo vê-la de perfil, olhando para o oeste da varanda. Está um dia lindo, e a enfermeira está sentada à sua frente, lendo um livro para ela. Verity olha para o nada e me pergunto se ela compreende algo. E o mais importante, o quanto compreende. Seus cabelos finos se levantam com o vento suave, como se os dedos de um fantasma os manipulassem. Toda vez que olho para ela, sinto mais empatia. É exatamente por isso que prefiro não olhar, mas essas janelas tornam a tarefa impossível. Não consigo ouvir o que a enfermeira está lendo. Acredito que as janelas sejam a prova de som como o resto do escritório. Mas sei que estão lá, então é difícil me concentrar no trabalho sem dar uma olhadinha de vez em quando. Ainda não encontrei muitas anotações sobre a série. Só consegui pesquisar uma pequena parte do material. Esta manhã decidi que era melhor me dedicar a esmiuçar o primeiro e o segundo livros, fazendo anotações sobre cada personagem. Resolvi criar um sistema de arquivamento para mim, pois preciso conhecer esses personagens tanto quanto Verity os conhece. Preciso entender o que os motiva, o que os comove, o que os incentiva a agir. Vejo o movimento lá fora. Quando olho, a enfermeira está voltando para dentro de casa. Observo Verity por um momento, imaginando se ela vai reagir agora que a enfermeira parou de ler. Não há qualquer movimentação. Ela está com as mãos no colo e a cabeça pende para o lado, como se o cérebro não fosse capaz nem de enviar uma mensagem para que ajeite a postura e não tenha dor no pescoço. A Verity talentosa e inteligente não está mais ali. Será que apenas seu corpo sobreviveu ao acidente? É como se ela fosse um ovo que foi aberto e teve o conteúdo jogado fora. Tudo o que sobrou foram os fragmentos da casca. Olho de volta para a escrivaninha e tento me concentrar, mas não consigo evitar imaginar como Jeremy está lidando com isso tudo. Ele parece uma fortaleza de concreto maciço por fora, mas só pode estar oco por dentro. É muito decepcionante aceitar que está em sua vida agora. Tomar conta de um ovo sem gema. Acho que isso é rude. Não era minha intenção ser rude. É que, não sei. Creio que teria sido melhor para todos se ela não tivesse sobrevivido ao acidente. Imediatamente me sinto culpado ao pensar nisso, mas logo me lembro dos meses que passei cuidando da minha mãe. Sei que ela ia preferir a morte à debilidade causada pelo câncer, mas foram só alguns meses da vida dela. E da minha. No caso de Jeremy, é para a vida inteira. Tomar conta de uma esposa que não é mais sua esposa. Preso a uma casa que não parece mais uma casa. E não imagino que Verity desejaria uma vida assim para ele. Não imagino que desejaria uma vida assim a si mesma. Não consegue brincar nem conversar com seu filho. Rezo para que sua consciência não esteja mais lá, para seu próprio bem. Não consigo imaginar seu desespero caso o dano cerebral a tenha impedido de se expressar fisicamente, de reagir, interagir ou verbalizar o que pensa. Levanto a cabeça mais uma vez. Ela está olhando diretamente para mim. Dou um pulo e a cadeira desliza pelo piso de madeira. Verity está olhando para mim, a cabeça virada em minha direção, seus olhos colados nos meus. Levo a mão à boca e recuo, sinto-me ameaçada. Quero sair de seu campo de visão, então me movo para a esquerda, em direção à porta. Por um momento não consigo escapar de seu olhar. É como se ela fosse a Mona Lisa, me seguindo não importa aonde eu vá. Mas quando chego à porta, o contato visual se rompe. Seus olhos não me seguiram. Finalmente relaxo a mão, encosto na parede e fico olhando enquanto April volta para a varanda com uma toalha. Ela seca o queixo de Verity e coloca um pequeno travesseiro entre o ombro e a bochecha, levantando sua cabeça. Assim, ela não olha mais para a janela. Merda, sussurro para ninguém. Estou com medo de uma mulher que mal pode se mover e não consegue falar. Uma mulher que não consegue virar a cabeça, muito menos fazer contato visual. Preciso de uma água. Abro a porta do escritório, mas deixo escapar um gritinho quando meu celular toca. Droga! Odeio adrenalina. Meu pulso está acelerado, mas respiro fundo e tento me acalmar para atender ao telefone. É um número desconhecido. Alô? SRA Ashley? Sou eu. Aqui é Donovan Baker, da Apartamentos Creekwood. Você preencheu uma ficha conosco há alguns dias. É um alívio ter uma distração. Ando de volta até a janela, e a enfermeira moveu Verity de lugar de modo que agora só consigo ver a parte de trás de sua cabeça. Sim, como posso ajudá-lo? Estou ligando porque sua ficha foi avaliada hoje. Infelizmente há um despejo recente em seu nome, então não podemos aprová-la para alugar o apartamento. Mas já. Eu saí de lá há alguns dias. Mas minha ficha já tinha sido aprovada. Minha mudança é na semana que vem. Na verdade você tinha sido apenas pré-aprovada. A ficha só foi completamente avaliada hoje. Não podemos aprovar fichas com despejos recentes. Espero que compreenda. Aperto a parte de trás do pescoço. Só terei dinheiro daqui a 2 semanas.
Por favor, insisto, tentando soar menos patética do que me sinto. Nunca atrasei um aluguel na vida antes dessa vez. Acabei de ser contratada em um novo trabalho. Se deixar eu me mudar agora, daqui a 2 semanas posso pagar o aluguel do ano inteiro. Você pode recorrer da decisão. Pode levar algumas semanas, mas já vi fichas serem aprovadas quando há atenuantes. Não tenho algumas semanas. Já saí do apartamento anterior. Sinto muito. Enviarei nossa decisão por e-mail e, no fim da mensagem, ao contato para recorrer. Tenha um bom dia, Sra. Schlegel. Ele desliga, mas continuo com o telefone colado à orelha enquanto aperto a parte de trás do pescoço. Espero acordar desse pesadelo a qualquer minuto. Muito obrigada, mãe. O que vou fazer agora? Há uma leve batida à porta. Vira-me, Bressel toda. Não estou conseguindo lidar com o dia de hoje. Jeremy está parado na porta, me olhando com uma expressão solidária. Deixei a porta aberta quando o telefone tocou. Provavelmente ele ouviu tudo. Posso adicionar humilhação à lista de palavras para descrever este dia. Coloco o celular na escrivaninha e desabo na cadeira. Minha vida nem sempre foi essa zona. Ele ri um pouco e entra no escritório. Nem a minha. Fico feliz com o comentário. Olho para o telefone. Está tudo bem, digo, rodando o telefone na mesa. Vou dar um jeito. Posso emprestar dinheiro até seu adiantamento ser liberado pelo agente. Teria que tirar do nosso fundo, mas consigo em 3 dias. Nunca senti tanta vergonha, e ele percebe, porque praticamente me encolho e enfio o rosto nas mãos. É muito gentil, mas não posso aceitar um empréstimo seu. Ele fica parado por um momento, depois se senta no sofá. Inclina-se para frente, entrelaçando as mãos. Então fique aqui até receber o adiantamento. Deve demorar 1 ou 2 semanas, diz, olhando em volta o quanto não progredi desde que cheguei. Não tem problema para a gente. Você não está atrapalhando. Balanço a cabeça, mas ele me interrompe. Lowen, esse trabalho não é fácil. É melhor ficar tempo demais aqui se preparando do que voltar para Nova York amanhã e se dar conta de que devia ter ficado mais. Realmente preciso de mais tempo. Mas 2 semanas nesta casa, com uma mulher que me assusta, um manuscrito que não devia ler e um homem sobre quem sei detalhes íntimos demais? Não é uma boa ideia. Nada disso é uma boa ideia. Começo a balançar a cabeça novamente, mas ele levanta a mão. Para de ser educada. Pare de sentir vergonha. Apenas diga tudo certo. Olho para trás dele, todas aquelas caixas empilhadas nas quais ainda nem toquei. E então penso que, em 2 semanas, vou conseguir ler cada livro da lista, fazer anotações sobre todos eles e talvez até começar a rascunhar os 3 novos. Suspiro e concordo, um pouco aliviada. Tudo certo. Ele sorri de leve, levanta e vai até a porta. Obrigada, digo. Jeremy se vira para mim. E me arrependo de não ter deixado que ele saísse sem dizer nada, porque agora consigo ver um vestígio de arrependimento em seu rosto. Ele abre a boca como se fosse dizer de nada ou sem problemas. Mas fecha a boca, dá um sorriso meio forçado, sai e fecha a porta. Mais cedo, Jeremy disse que eu precisava ir lá fora ver o pôr do sol antes que desaparecesse por trás das montanhas. Vai entender por que Verity quis essa vista da janela do escritório. Trouxe um dos livros para ler na varanda. Há umas 10 cadeiras diferentes, então escolho uma mesa. Jeremy e Creel estão à beira do rio, no deck, jogando pequenos pedaços de madeira na água. É bem fofo ver Creel pegando os gravetos que Jeremy lhe entrega. O menino os carrega até uma pilha enorme, depois volta para pegar outros com o pai. Jeremy fica esperando a cada vez, porque Creel demora mais para colocar o graveto na pilha do que Jeremy demora para arrancá-los do tronco. Dá para notar sua paciência como pai. Jeremy lembra um pouco meu pai. Ele morreu quando eu tinha 9 anos, e acho que nunca o vi irritado. Nem mesmo com minha mãe, uma pessoa de temperamento difícil e sempre cheia de comentários maldosos. Ao longo da vida isso passou a me incomodar. Achava que toda aquela paciência com a minha mãe era uma fraqueza. Fico observando Creel e Jeremy por mais algum tempo enquanto tento terminar um capítulo. Mas está meio difícil me concentrar porque Jeremy tirou a camisa há alguns minutos. Eu já o tinha visto tirar a camisa antes, mas nunca sem outra por baixo. A pele está lisinha depois de 2 horas de suor ali no deck. Quando ele bate na madeira com o martelo, os músculos das costas se alongam e imediatamente me vem à mente o 2º capítulo da autobiografia de Verity. O texto era bem explícito sobre a vida sexual deles que, ao que parece, era muito ativa. Mais do que eu jamais experimentei em qualquer relacionamento. É difícil olhar para ele agora e não pensar em sexo. Não é que eu queira transar com ele. Mas também não é que eu não queira. É que, como escritora, sei que ele é a inspiração para diversos personagens masculinos dos livros dela. Fico imaginando se não deveria também considerá-lo uma inspiração para escrever o resto da série. Quer dizer, não seria a pior coisa do mundo. Ter que me colocar no lugar de Verity e ficar pensando em Jeremy durante os próximos 24 meses enquanto escrevo. A porta dos fundos bate e desvio o olhar de Jeremy. April está parada no quintal, olhando para mim. Seu olhar segue a direção do meu, e depois volta para mim.
Ela notou que eu estava admirando meu novo chefe. Patético. Quanto tempo ela ficou ali espiando enquanto eu olhava. Quero cobrir o rosto com o livro, mas acabo sorrindo como se não estivesse fazendo nada errado. Quer dizer, eu realmente não estava. Estou indo. Coloquei Verity na cama e liguei a televisão. Ela já jantou e tomou os remédios, caso ele pergunte. Não sei por que ela está me dizendo isso. Não sou responsável por nada. Tudo bem. Boa noite. Ela não me dá boa noite. Anda até a casa e bate a porta novamente ao passar. Logo depois ouço o barulho do motor do carro, e ela sai pela estrada, desaparecendo entre as árvores. Volto a olhar para os dois. Jeremy está cortando mais um pedaço de madeira. Crew está olhando para mim, perto da pilha de madeira. Ele sorri e acena. Começo a levantar a mão para acenar de volta, mas logo desisto ao perceber que o menino não está acenando para mim. Está olhando um pouco mais para cima, à direita. Está olhando para a janela do quarto de Verity. Viro para olhar, mas é bem na hora que a cortina do quarto se fecha. Derrubo o livro na mesa e acabo derramando a garrafa de água nele. Levanto da cadeira e dou 3 passos para conseguir olhar melhor a janela, mas não há ninguém lá. Estou chocada. Olho de novo para Crew, mas ele já está de volta ao deck pegando mais um pedaço de madeira com Jeremy. Estou vendo coisas. Mas por que ele estava acenando para a janela? Se ela não estava lá, por que ele estava acenando? Não faz sentido. Se ela estivesse na janela, Crew teria uma reação muito mais entusiasmada, considerando que ela não anda nem fala desde o acidente. Ou talvez ele não entenda que seria um milagre se sua mãe tivesse andado até a janela. Ele só tem 5 anos. O livro está todo molhado. Eu o chacoalho um pouco para tentar salvá-lo. Dou um suspiro nervoso. Parece que estou o dia inteiro prestes a ter uma síncope. Certamente ainda estou meio mexida depois do episódio da varanda mais cedo, em que ela parecia estar me olhando. Deve ser por isso que acreditei ter visto a cortina se mexer. Parte de mim quer apenas deixar isso para lá, se trancar no escritório e trabalhar pelo resto da noite. Mas sei que não vou conseguir se não for lá checá-la. Confirmar que não vi o que achei que vi. Deixo o livro aberto na mesa para secar. Entro na casa e vou em direção à escada. Tento não fazer barulho. Não sei porque acho que preciso ser silenciosa para dar uma olhada nela. Sei que ela não compreende muita coisa. Então qual seria o problema de fazer barulho? Ainda assim, subo a escada silenciosamente, passo pelo corredor e chego à porta do quarto, que está entreaberta. Consigo ver a janela que dá para o quintal dos fundos. Abro a porta devagar e estico o pescoço para dentro. Verity está deitada na cama, de olhos fechados, com as mãos ao lado do corpo, sobre o cobertor. Dou um suspiro de alívio e fico ainda mais aliviada ao abrir a porta e notar um ventilador girando ao lado da cama. A cada vez que o vento aponta para a janela, a cortina se mexe. Agora sim, o alívio é completo. Era a droga do ventilador. Copenhagen. Lowen. Desligo o ventilador porque está meio frio. É estranho que April tenha deixado ligado. Olho de volta para Verity, que ainda dorme. Mas, ao chegar à porta, paro. Olho para a cômoda. O controle remoto está ali. Olho para a TV na parede. Não está ligada. April disse que ligou a TV antes de sair, mas está desligada. Não olho para Verity novamente. Em vez disso, fecho a porta e saio correndo para o andar de baixo. Não vou voltar mais lá para cima. Estou assustada. A pessoa mais indefesa da casa é a que me dá mais medo. Não faz sentido. Ela não estava me olhando pela janela do escritório. Não estava parada na janela do quarto olhando para Crew. E não desligou a TV. Provavelmente a televisão tinha sido programada para desligar depois de um tempo ou April apertou o botão 2 vezes e acreditou ter ligado. Mesmo sabendo que é tudo coisa da minha cabeça, volto ao escritório, fecho a porta e pego sua autobiografia para ler mais um capítulo. Talvez ler seu ponto de vista me deixe mais tranquila de que ela é inofensiva e de que só preciso me acalmar um pouco. Capítulo 3. Sabia que estava grávida porque meus peitos estavam mais bonitos do que nunca. Tenho um grande entendimento do meu próprio corpo, o que coloco nele, as maneiras corretas de nutri-lo e de mantê-lo em forma. Depois de passar a vida assistindo a minha mãe engordar por pura preguiça, eu malho diariamente, às vezes até 2 vezes por dia. Aprendi muito cedo que seres humanos não são compostos de uma coisa só. Somos 2 partes que compõem o todo. Temos a consciência, que inclui a mente e a alma, as partes intangíveis. E temos o ser físico, a máquina que sustenta a consciência e nos faz sobreviver. Se estragar essa máquina, você morre. Se negligenciar essa máquina, você morre. Se achar que sua consciência pode sobreviver sem a máquina, você morre logo depois de descobrir que estava errado. É até bem simples. Cuide de seu ser físico. Alimente-se com o que seu corpo precisa, não com o que sua consciência quer. Sucumbir aos desejos da mente que danificam o corpo é como ser um pai fraco que cede aos desejos do filho. Ah, você teve um dia ruim? Quer uma caixa inteira de biscoitos? Tudo bem, querido. Pode comer. E pode beber esse refrigerante também. Cuidar do corpo não é tão diferente de cuidar de uma criança.
Às vezes é difícil, às vezes é um saco, às vezes você quer desistir. Mas, se o fizer, vai usufruir das consequências uns 18 anos depois. Foi exatamente assim com a minha mãe. Ela cuidou de mim do mesmo jeito que cuidava do corpo. Muito pouco. Às vezes fico pensando se continua gorda, se persiste negligenciando aquela máquina. Não sei. Não falo com ela há anos. Mas não quero falar sobre uma mulher que tomou a decisão de nunca mais falar comigo. Quero falar sobre a primeira coisa que aquele bebê roubou de mim. Jeremy. Não percebi isso no começo. A princípio, quando descobrimos que a noite do noivado se tornou a noite em que engravidamos, fiquei feliz. Estava feliz porque Jeremy estava feliz. Naquela altura, além de meus peitos estarem mais bonitos do que nunca, eu não tinha muita noção de quanto a gravidez seria nociva para aquela máquina que eu mantinha com tanto esforço. Foi por volta do 3º mês, algumas semanas após descobrir a gravidez, que comecei a perceber a diferença. Ainda era uma pancinha pequena, mas estava ali. Tinha acabado de sair do banho e estava em frente ao espelho, de perfil. Com a mão no estômago levemente protuberante, eu sentia algo estranho, um intruso. Tive nojo. Prometi a mim mesma começar a malhar 3 vezes por dia. Já tinha visto o que a gravidez podia fazer com uma mulher, mas também sabia que o pior estrago vinha no último trimestre. Se eu conseguisse encontrar um jeito de dar à luz antes, por volta da 33ª ou 34ª semana, talvez pudesse evitar a parte mais nociva da gravidez. You. Tirei a mão da barriga e olhei para a porta. Jeremy estava encostado no batente, os braços cruzados no peito, e sorria para mim. Já está começando a aparecer. Não está, não, respondi, encolhendo a barriga. Ele sorriu e chegou mais perto, me abraçando por trás. Colocou as 2 mãos em minha barriga e olhou para mim pelo espelho. Você nunca esteve tão linda, disse ele, beijando meu ombro. Era uma mentira para eu me sentir melhor, mas fiquei agradecida. Até as mentiras dele me agradavam. Apertei suas mãos, ele me virou de frente e me beijou, me empurrando até a bancada do banheiro. Depois de me colocar sentada ali, se encaixou entre minhas pernas. Ele estava completamente vestido, tinha acabado de chegar do trabalho. Eu estava completamente nua, tinha acabado de sair do banho. As únicas barreiras entre nós eram a calça dele e a pança que eu ainda tentava encolher. Começamos a transar na bancada, mas terminamos na cama. Ele estava com a cabeça em meu peito desenhando círculos na minha barriga quando o estômago deu um ronco altíssimo. Tentei pigarrear para disfarçar o barulho, mas ele riu. Alguém está com fome. Comecei a negar com a cabeça, mas ele se levantou e olhou para mim. O que ela quer? Nada. Não estou com fome. Ele riu de novo. Não é você. É ela, disse, com a mão em meu estômago. Mulheres grávidas não ficam com os desejos esquisitos e querem comer o tempo todo? Você praticamente não come. E sua barriga está crescendo. Ele sentou na cama. Preciso alimentar minhas meninas. Suas meninas. Você ainda nem sabe se é uma menina. Ele sorriu para mim. É uma menina. Posso sentir. Eu queria revirar os olhos. Tecnicamente, não era nada. Nem menino, nem menina. No máximo era uma bolha. Estava muito no início, então acreditar que aquela coisa crescendo em mim já estava com fome ou desejo de alguma comida específica era um absurdo. Mas não dava para dizer isso a ele. Jeremy estava tão empolgado com o bebê que eu nem ligava que estivesse exagerando na dose. Às vezes, a empolgação dele me empolgava. Nas semanas seguintes foi sua animação que me ajudou a lidar com tudo. Quanto mais minha barriga crescia, mais atencioso ele ficava, e a beijava todas as noites na cama. Pela manhã, segurava meu cabelo enquanto eu vomitava. Do trabalho, me mandava sugestões de nomes de bebês. Ele estava tão obcecado pela minha gravidez quanto eu era obcecada por ele. Fomos juntos à primeira consulta com o médico. Fomos juntos também à segunda consulta. Ainda bem, porque foi ali que meu mundo caiu. Gêmeas. 2 delas. Estava calada quando saímos do consultório naquele dia. Já estava com medo de virar a mãe de um bebê. De ser obrigada a amar a única coisa que Jeremy amava mais do que a mim. Mas quando descobri que eram 2, e ainda por cima eram meninas, de repente não me conformava mais em ser a terceira coisa mais importante da vida de Jeremy. Eu forçava o sorriso quando ele falava sobre elas. Fingia alegria quando ele passava a mão em minha barriga, mas sentia repulsa ao me lembrar de que só fazia isso por causa delas. Mesmo se conseguisse dar à luz antes do tempo, não faria diferença. Agora que eram 2, o estrago em meu corpo seria ainda mais intenso. Tinha calafrios todos os dias só de pensar nelas crescendo dentro de mim, esticando minha pele, arruinando meus seios, minha barriga e, Deus me livre, o templo no meio das minhas pernas ao qual Jeremy prestava devoção todas as noites. Como ele ainda vai me querer depois disso? No 4º mês de gravidez comecei a torcer para abortar. Rezava para ver sangue quando ia ao banheiro. Ficava imaginando que, se perdesse as gêmeas, voltaria a ser prioridade na vida de Jeremy. Ele iria me amar, idolatrar, cuidar e se preocupar comigo, e não por causa daquilo que crescia dentro de mim. Tomava remédios para dormir quando ele não estava olhando.
Bebia vinho se ele não estava em casa. Fiz tudo o que podia para destruir aquelas coisas que estavam afastando ele de mim, mas nada deu certo. Elas continuaram crescendo. Minha barriga seguia aumentando. No 5º mês, estávamos deitados na cama de lado. Jeremy estava me penetrando por trás. Sua mão esquerda agarrou meu peito e a direita estava na minha barriga. Não gostei de ter tocado minha barriga durante o sexo, porque me fez lembrar dos bebês e estragou o clima para mim. Achei que ele tinha atingido o orgasmo quando parou de se mover, mas então notei que ele parou porque sentiu que elas se moveram. Saiu de dentro de mim, me colocou deitada de costas e pousou a mão na barriga. Sentiu isso? Seus olhos brilhavam de excitação. Ele já não estava duro. A excitação não tinha nada a ver comigo. Colocou o ouvido na barriga e esperou que se movessem novamente. Jeremy. Sasarai. Ele beijou a barriga e me olhou. Passei a mão em seus cabelos. Você as ama? Ele sorriu achando que eu queria um sim. Amo mais do que tudo. Mais que a mim. Ele parou de sorrir. Deixou a mão na barriga, mas se aninhou e colocou o braço sob meu pescoço. De maneira diferente, respondeu, beijando minha bochecha. Está bem, de maneira diferente. Mas é mais. Seu amor por elas é mais intenso do que por mim? Jeremy olhou bem em meus olhos, e eu esperava que desse uma risada e dissesse de jeito nenhum. Mas ele não fez isso. Olhou para mim com a maior honestidade do mundo. Sim. Sério. Essa resposta me destroçou. Fiquei sufocada. Morta. Mas é assim que deve ser, completou. Por quê? Você se sente culpada por amá-las mais do que a mim? Não respondi. Ele acha mesmo que as amo mais do que a ele? Eu nem conheço elas. Não se sinta culpada. Quero que você as ame mais do que a mim. Nosso amor um pelo outro é condicional. O amor por elas, não. Meu amor por você é incondicional. Não é, não. Posso fazer coisas pelas quais você nunca irá me perdoar, mas sempre vai perdoar suas filhas. Ele estava errado. Eu já não as perdoava por existirem. Já não as perdoava por me jogarem para o 3º lugar. Não as perdoava por terem arruinado a minha noite de noivado. Elas não tinham nem nascido e já estavam roubando algo que era meu. Verite, sussurrou, limpando uma lágrima que caíra em meu rosto. Você está bem? Fiz que não com a cabeça. Não consigo acreditar no quanto você as ama antes mesmo de terem nascido. Eu sei, respondeu, sorrindo. Não falei de um jeito positivo, mas foi como ele interpretou. Voltou a deitar sobre meu peito com a mão na barriga. Estou ferrado quando elas nascerem. Ele vai chorar? Ele nunca chorou por mim. Por minha causa. Talvez não tenhamos brigado o suficiente. Tenho que ir ao banheiro. Não tinha, mas precisava sair de perto dele e de todo aquele amor que não era para mim. Ele me beijou e, quando saí da cama, virou-se de lado, de costas para mim. Nem lembrou que não tínhamos terminado de transar. Caiu no sono enquanto eu estava no banheiro, tentando abortar suas filhas com um cabide de arame. Tentei por meia hora até começar a sentir cólicas e o sangue escorrer pelas pernas. Tinha certeza de que estava feito. Voltei para a cama, esperando pelo aborto. Meus braços tremiam. Minhas pernas estavam dormentes pelo esforço do agachamento. Minha barriga doía e eu sentia vontade de vomitar. Mas não me mexi. Queria estar na cama com ele quando acontecesse. Queria acordá-lo desesperada e mostrar o sangue. Queria que ele entrasse em pânico e se preocupasse, chorasse por mim. Capítulo 7. Deixo cair a última página do capítulo. Ela desliza pelo chão de madeira polida e desaparece sob a escrivaninha, como se estivesse fugindo de mim. Agacho para procurá-la e a arrumo junto com a pilha de páginas que preciso esconder. Nem sei o que. Ainda estou de joelhos no meio do escritório de Verite quando as lágrimas brotam. Mas não as deixo cair. Respiro fundo e foco nos joelhos doloridos para me distrair. Não sei se as lágrimas são de tristeza ou de raiva. Só sei que esse texto é de uma mulher muito perturbada, e é a dona da casa onde estou hospedada. Levanto a cabeça devagar e fixo os olhos no teto. Ela está bem ali em cima, agora mesmo. Dormindo, comendo ou olhando para o nada. Posso senti-la na espreita, condenando minha presença ali. De repente, não tenho mais dúvidas. Sei que é verdade. Uma mãe não escreveria aquilo sobre si mesma, e sobre suas filhas, se não fosse verdade. Uma mãe que nunca teve aquele tipo de sentimento ou pensamento jamais os imaginaria. Não importa quão boa a escritora seja. Verite não arriscaria sua boa imagem de mãe escrevendo algo tão horrível se não tivesse realmente experimentado aquilo.
Minha mente começa a girar de preocupação, tristeza, medo. Se ela teve coragem de tentar matar as filhas no meio de uma crise de ciúmes, o que mais seria capaz de fazer? O que realmente aconteceu àquelas meninas? Depois de um tempo digerindo aquilo tudo, coloco o manuscrito numa gaveta, embaixo de outras coisas. Não quero que Jeremy o encontre. Antes de ir embora desta casa, vou destruí-lo. Não consigo imaginar como ele se sentiria lendo tudo aquilo. Ele já está de luto pela morte das filhas. Imagine se souber o que elas sofreram nas mãos da própria mãe. Rezo para que ela tenha sido uma mãe melhor depois que as meninas nasceram, mas sinceramente estou muito abalada para continuar a leitura. Não sei se quero ler mais uma linha daquilo. Preciso de uma bebida. Que não seja água, refrigerante ou suco. Vou até a cozinha e abro a geladeira, mas não há nenhum vinho. Abro os armários acima da geladeira e nada de álcool. Os armários de baixo também não têm nada. Vou à geladeira de novo, mas só vejo as caixinhas de suco de crio e garrafas d'água que não vão me ajudar nesse momento. Você está bem? Viro para olhar e Jeremy está na mesa de jantar, olhando os papéis. Parece preocupado comigo. Tem alguma coisa com álcool por aqui? Coloco as mãos no quadril para esconder a tremedeira. Ele não tem a menor ideia de como ela é de verdade. Jeremy me encara por um momento e vai até a despensa. Na última prateleira há uma garrafa de uísque Crown Royal. Senta aí, pede ele, ainda parecendo preocupado. Ele acompanha cada movimento meu enquanto eu me sento e desabo com a cabeça nas mãos. Ouço abrir uma lata de refrigerante e misturar com o uísque. Quando coloco o copo na minha frente, levo a boca tão rápido que algumas gotas caem na mesa. Ele voltou a sentar e está me encarando. Jeremy me olha enquanto tento engolir o uísque com Coca-Cola de maneira normal. A bebida desce queimando e desvio o olhar. Lowen, o que aconteceu? Jeremy, vejamos. Apesar do dano cerebral, sua mulher fez contato visual comigo. Andou até a janela do quarto e acenou para o filho. Tentou abortar suas filhas enquanto você dormia. Sua mulher. Os livros dela são... Bem, eu estava numa parte muito assustadora e fiquei com medo. Ele me olha sem expressão por um momento e depois ri. Sério? Ficou assim por causa de um livro? Dou de ombros e bebo mais um gole. Ela é uma excelente escritora, digo, deixando o copo na mesa. E eu me assusto com facilidade. Mas você escreve o mesmo gênero de livro. Fico assim até com meus próprios livros às vezes. Minto. Talvez devesse escrever histórias românticas. Certamente vou tentar assim que terminar esse contrato. Ele ri mais uma vez, balançando a cabeça enquanto arruma os papéis. Você perdeu o jantar. Ainda está quente. Se quiser. Quero. Preciso comer. Talvez isso ajude a me acalmar. Vou até o forno, onde há um frango ensopado coberto com papel laminado. Preparo um prato, busco uma água na geladeira e volto para a mesa. Foi você que fez? Sim. Provo pedaço. Está muito bom, digo, ainda com a boca cheia. Obrigado, responde ele ainda me olhando, mas agora parece mais relaxado do que preocupado. Estou feliz em vê-lo relaxado. Gostaria de estar também, mas tudo que leio me faz questionar Verite. Sua condição. Sua honestidade. Posso fazer uma pergunta? Ele faz que sim com a cabeça. Pode dizer se eu estiver sendo muito intrometida. Mas existe alguma chance de Verite se recuperar totalmente? Ele balança a cabeça. O médico não acredita que ela volte a andar ou falar, já que ainda não houve nenhum progresso nesse sentido. Ela está paraplégica? Não, a coluna não tem qualquer dano. O problema é a mente. É como se fosse o cérebro de um bebê. Ela tem reflexos básicos. Consegue comer, beber, piscar, mover-se um pouco. Mas nada é intencional. Eu esperava que ela fosse melhorar um pouco com uma terapia continuada. Mas... Jeremy olha para a entrada da cozinha ao ouvir Crio descendo as escadas. Ele dá a volta na bancada com seu pijama do Homem-Aranha e se senta no colo de Jeremy. Crew. Tinha me esquecido totalmente dele enquanto lia. Se Verite desprezava tanto aquelas meninas antes mesmo de nascerem, jamais teria concordado em ter outro filho. A única explicação é que, em algum momento, ela se afeiçoou às meninas. Deve ser por isso que escreveu aquilo. Porque no fim ela se apaixonou pelas filhas tanto quanto Jeremy. Talvez colocar aqueles pensamentos da gravidez para fora tenha sido uma maneira de se perdoar por eles. Como um católico se confessando para o padre. Essa conclusão, junto com as explicações de Jeremy sobre os ferimentos, me deixa mais calma. Verite tem as capacidades físicas e mentais de um recém-nascido. Isso tudo é coisa da minha cabeça. Crio encosta a cabeça no ombro de Jeremy. Ele está segurando um iPad enquanto o pai olha o celular. Eles são fofos juntos. Fiquei muito concentrada nas coisas negativas que aconteceram a esta família. Preciso focar mais no que restou de positivo. E certamente a ligação de Jeremy com o filho é uma dessas coisas. Crê que o ama. Está sempre sorrindo na presença do pai. Sente-se confortável com ele. E Jeremy não tem problemas em demonstrar afeto. Inclusive acaba de dar um beijo na cabeça do filho. Escovou os dentes.
Escaviai. Jeremy levanta o menino sem muito esforço. Então é hora de dormir. Ele coloca Crio por cima do ombro. Diga boa noite para Laura. Crio me dá um tchauzinho e os dois desaparecem pela escada. Percebo que ele me chama pelo pseudônimo na frente de todas as outras pessoas, mas me chama de Lowen quando estamos só nós dois. Também percebo que gosto muito disso. Não quero gostar tanto. Termino meu jantar e lavo a louça enquanto os dois ainda estão lá em cima. Quando termino, estou me sentindo bem melhor. Não sei se foi o álcool, a comida ou a conclusão de que Verity escreveu aquele capítulo horrível porque outro bem melhor virá a seguir. Um capítulo em que ela se dará conta de como suas filhas são uma bênção. Saio da cozinha, mas as fotos de família penduradas no corredor chamam minha atenção. Paro para olá-las. A maioria das fotos é das crianças, mas em algumas estão Verity e Jeremy também. As meninas parecem muito com a mãe, enquanto Crio saiu a cara do pai. Eram uma linda família. É até deprimente olhar para essas fotos. Dou uma boa olhada e percebo como é fácil diferenciar as gêmeas. Uma delas está sempre sorrindo e tem uma pequena cicatriz na bochecha. A outra raramente sorri. Levo a mão à foto da menina com a cicatriz na bochecha. Imagino desde quando aquela cicatriz está ali. E o que a provocou. Chego até uma foto bem antiga, quando ainda eram bebês de colo. A menina sorridente já tinha cicatriz naquela época. Jeremy desce as escadas enquanto ainda estou ali olhando. Ele para ao meu lado. Aponto para a gêmea com a cicatriz. Esta é qual delas? Chastin, responde, apontando depois para outra. Esta é Harper. Elas se parecem muito com Verity. Não estou olhando para ele, mas vejo de relance que Jeremy concorda com a cabeça. Como Chastin ganhou essa cicatriz? É de nascença. Segundo o médico, uma cicatriz de tecido fibroso. É relativamente normal, especialmente em gêmeos, porque brigam por um espaço pequeno. Olho para ele pensando se a explicação para a cicatriz de Chastin é mesmo essa. Talvez seja, de alguma forma, resultado da tentativa de aborto fracassada. As duas tinham a mesma alergia? Assim que a pergunta sai, trago a mão à boca, arrependida. Só sei que uma delas tinha alergia porque pesquisei sobre sua morte. Agora ele sabe que andei lendo sobre a morte da filha. Desculpa, Jeremy. Tudo bem. E não. Só Chastin tinha alergia a amendoim. Ele não fala mais nada, mas sinto que fica me encarando. Viro para ele e nossos olhos se encontram. Jeremy sustenta o contato visual por um momento e então olha para minha mão. Com seus dedos delicados, ele a vira ao contrário. E você, como conseguiu essa? Pergunta, passando o dedo pela cicatriz na palma da minha mão. Fecho a mão, mas não porque quero escondê-la. Já está meio apagada e quase não penso mais nela. Eu me treinei para não pensar nela. Mas escondo porque, quando ele a toca, parece que seus dedos me queimam. Não me lembro. Obrigada pelo jantar. Vou tomar um banho. Passo por ele e vou em direção ao quarto. Abro e fecho a porta rapidamente, e só quando encosto do lado de dentro me permito relaxar. Não é que ele me deixe desconfortável. Jeremy é um bom homem. Talvez seja o manuscrito que esteja me deixando desconfortável, porque tenho certeza de que ele teria compartilhado igualmente seu amor entre a mulher e os 3 filhos. Ele parece fazer isso até hoje. Sua mulher está basicamente catatônica e ele ainda a ama. É o tipo de homem por quem uma mulher como Verity poderia ficar obcecada, claro. Mas acho que nunca vou entender essa obsessão tão intensa a ponto de desencadear o ciúme descontrolado de um filho. Mas entendo a atração que ele exerce. Entendo mais do que gostaria. Quando fecho a porta, algo fica preso em meu cabelo. O que é isso? Puxo até soltar e me viro para olhar o que é. É uma fechadura. Ele deve ter instalado hoje. É mesmo um cara atencioso. Tranco a porta. Será que Jeremy acha que eu queria uma fechadura na porta porque não me sinto segura nesta casa? Espero que não, porque realmente não é o caso. Queria uma fechadura para deixar todos os outros seguros em relação a mim. Vou até o banheiro e acendo a luz. Olho para minha mão, passando os dedos pela cicatriz. Depois dos meus primeiros episódios de sonambulismo, minha mãe ficou preocupada. Ela me levou para fazer terapia, esperando que tivesse mais efeito do que os remédios para dormir. Meu terapeuta disse que era importante criar estranheza no ambiente ao meu redor. Dizia que era preciso criar obstáculos que dificultassem minha mobilidade enquanto estivesse sonâmbula. Uma fechadura do lado de dentro da porta era um desses obstáculos. Tenho quase certeza de que tranquei a porta antes de dormir naquele dia, anos atrás. Então ainda não sei por que acordei na manhã seguinte com o pulso fraturado.
Capítulo 8. Decidi não ler mais o manuscrito de Verity. Já se passaram 2 dias desde que li sobre a tentativa de aborto, e o texto segue no fundo da gaveta da escrivaninha, intocado. Mas posso senti-lo. Ele está lá comigo no escritório de Verity, respirando ofegante embaixo de toda a tralha sob a qual o escondi. Quanto mais leio, mais fico insegura. Fico me desconcentrada. Não estou dizendo que nunca vou terminar o trabalho, mas até avançar de fato no que vim fazer aqui, não posso ficar me distraindo com isso. Agora que parei de ler o manuscrito, percebi que não fico tão assustada na presença de Verity como estava há alguns dias. Ontem, depois de trabalhar o dia inteiro trancada no escritório, saí para tomar um ar e encontrei Verity e a enfermeira sentadas à mesa de jantar com Creel e Jeremy. Em meus primeiros dias aqui, eu sempre estava no escritório enquanto jantavam, por isso não sabia que ela se juntava a eles enquanto comiam. Não quis me intrometer, então voltei ao escritório. A enfermeira de hoje é outra. Chama-se Myrna. É um pouco mais velha que April, gordinha e bem-humorada, com bochechas tão rosadas que parece uma boneca antiga. De cara já a acho mais simpática do que April. Na verdade, não é que April seja antipática, mas tenho a impressão de que não confia em mim quando estou perto de Jeremy, ou em Jeremy quando está perto de mim. Não sei por que minha presença desagrada, mas posso imaginar que está apenas sendo protetora com sua paciente, e isso significa reprovar a hospedagem de outra mulher na casa de uma inválida. Certamente pensa que Jeremy e eu nos trancamos no quarto assim que ela vai embora toda noite. Quem dera ela estivesse certa. Myrna trabalha às sextas e aos sábados, enquanto April vem no restante da semana. Hoje é sexta-feira e, ainda que o plano fosse mudar para meu apartamento hoje, estou aliviada que as coisas tenham se ajeitado assim. Teria saído daqui despreparada. Esse tempo extra veio a calhar. Nos últimos 2 dias consegui ler mais 2 livros da série, e gostei bastante deles. É fascinante ver como Verity sempre escreve do ponto de vista do antagonista. E já tenho uma ideia de como devo continuar a série. Mas, por desencargo de consciência, continuo procurando anotações agora que realmente sei o que buscar. Estou sentada no chão remexendo uma caixa quando recebo uma mensagem de Corey. A Pantene fez um texto de divulgação para a imprensa hoje de manhã anunciando você como a nova coautora da série de Verity. Se quiser dar uma olhada, mandei um link para o seu e-mail. Assim que abro o e-mail ouço uma batida à porta do escritório. Pode entrar. Jeremy abre a porta e coloca o pescoço para dentro. Oi. Vou ao mercado fazer umas compras. Se quiser fazer uma lista, posso comprar algo para você. Realmente preciso de algumas coisas. Uma delas é absorvente, embora só tenha mais 1 ou 2 dias de menstruação. Não esperava ficar aqui tanto tempo, então não trouxe o suficiente. Mas não sei se quero falar sobre isso com Jeremy. Levanto, tirando a poeira da calça. Na verdade, você se importa se eu for junto? Acho que é mais fácil. De jeito nenhum. Saio em 10 minutos, diz, abrindo mais a porta. O carro de Jeremy é um Jeep Wrangler, com pneus cobertos de lama. Nunca o tinha visto, porque fica na garagem, mas não é bem o que eu esperava. Achei que ele dirigiria um Cadillac ou um Audi A8, algo mais apropriado a um homem de terno. Não sei por que continuo com essa referência do empresário arrumadinho que conheci no primeiro dia. Esse cara só anda de jeans e moletom o dia inteiro, está sempre trabalhando ao ar livre e tem uma coleção de botas enlameadas que ficam perto da porta dos fundos. Um Jeep Wrangler tem muito mais a ver com ele do que qualquer outro carro que eu pudesse ter imaginado. Já estamos na estrada, a uns 800 metros de distância, quando ele liga o rádio. Viu o texto de divulgação da Pantene hoje? Pego meu celular na bolsa. Corey me mandou o link, mas esqueci de ler. São apenas algumas linhas no site da Publishers Weekly. Bem discreto, como você queria. Abro o e-mail para ler o link. Mas não é a nota da Publishers Weekly. O que Corey me mandou é o anúncio que foi publicado nas redes sociais de Verity Crawford por sua equipe de assessoria de imprensa. A Pantene Press tem a satisfação de anunciar que os próximos romances da série As Virtudes Nobres, de Verity Crawford, serão coescritos pela autora Laura Chase. Verity está muito entusiasmada com a parceria e as duas prometem criar juntas uma conclusão inesquecível para a série. Verity está muito entusiasmada? Que piada. Pelo menos já sei que não devo confiar em anúncios de assessoria de imprensa. Começo a ler os comentários abaixo do anúncio. Quem é essa tal de Laura Chase? Por que Verity está entregando seu bebê a outra pessoa? Não, 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 não. É assim que funciona. Depois que um autor medíocre faz sucesso, contrata outro ainda pior para fazer seu trabalho. Coloco o telefone no colo, mas não é o suficiente. Desligo o som, coloco dentro da bolsa e fecho o zíper. As pessoas são horríveis. Resmungo. Jeremy ri. Nunca leia os comentários. Verity me ensinou isso há anos. Nunca tive que lidar com comentários porque nunca me expus antes. Bom saber. Quando chegamos ao mercado, Jeremy sai do Jeep e dá a volta para abrir a minha porta. Fico meio sem graça porque não estou acostumada a esse tipo de tratamento. Mas provavelmente se eu mesma abrisse a porta, deixaria Jeremy sem graça. Ele é exatamente o tipo de cara que Verity descreve em sua autobiografia.
Essa é a primeira vez que um homem abre a porta do carro para mim. Caramba. Que merda, né? Quando ele pega minha mão para me ajudar a sair do carro, meu corpo fica tenso, não consigo esconder a reação a seu toque. Quero mais. Mas não devia querer. Será que ele sente o mesmo? Sexo está fora de cogitação para ele já há algum tempo, e me pergunto se ele sente falta. Deve ter sido uma adaptação difícil. Estava num casamento que, no começo, aparentemente girava em torno do sexo, e teve isso arrancado de sua vida do dia para a noite. Porque estou pensando sobre a vida sexual de Jeremy enquanto caminhamos até o mercado. Gosta de cocinar? Pergunta ele. Não é que não goste, mas sempre morei sozinha, então não tenho costume de cozinhar grandes refeições. Ele pega um carrinho e vamos juntos ao corredor dos alimentos. Qual é sua comida preferida? Tacos. Ele ri. Boa. Fácil de fazer. Jeremy pega todos os legumes necessários para preparar os tacos. Em retribuição, eu me ofereço para cozinhar espaguete para ele. É o único prato que realmente posso dizer que faço bem. Deixo Jeremy no corredor de sucos e digo que vou buscar outras coisas. Pego os absorventes e mais outros itens para colocar junto no carrinho, como shampoo, meias e algumas camisetas, já que não trouxe quase nenhuma. Não sei por que estou tão envergonhada por comprar absorventes. Não é como se ele nunca os tivesse visto. E, conhecendo Jeremy, é bem provável que já tenha comprado para Verity algumas vezes. Ele parece o tipo de marido que o faria sem problemas. Volto para a seção de alimentos, e à medida que ando em direção a Jeremy, percebo que há duas mulheres conversando com ele. Encostado na geladeira de sorvetes, ele está com uma cara de quem gostaria de derreter e desaparecer dali. As mulheres estão de costas para mim, mas, assim que Jeremy me olha, a loira atraente se vira para checar. A morena parece ser mais normal, como eu, mas só até o momento em que se vira também. Seu olhar me faz mudar de ideia na hora. Chego perto do carrinho como se ele fosse um animal selvagem. Com cuidado. Tímida. Devo colocar minhas compras no carrinho ou vai ser constrangedor? Decido colocar na cestinha separada, claramente uma divisão que diz estamos juntos, mas não juntos. As mulheres me olham ao mesmo tempo, as sobrancelhas sobem cada vez mais alto a cada produto que coloco na cestinha. A loira, mais perto de Jeremy, encara meus absorventes. Olha de volta para mim e inclina a cabeça. E você é? Esta é Laura Chase, responde Jeremy. Laura, essas são Patrícia e Caroline. A loira parece animada para fazer fofoca. Somos amigas de Verity, diz Patrícia, olhando para mim de um jeito bem condescendente. Por falar nisso, Verity deve estar melhor se já está recebendo amigas em casa. Ela olha para Jeremy, buscando explicações. Ou a Laura é sua amiga. Laura veio de Nova York. Está trabalhando com Verity. Patrícia sorri, faz um som de aham, e olha de volta para mim. E como exatamente se trabalha com uma escritora? Sempre achei que fosse uma atividade meio solitária. Isso é o que os não literatos normalmente pensam, responde Jeremy. Ele acena com a cabeça para elas, terminando a conversa. Tenham uma boa tarde, senhoras. Jeremy começa a mover o carrinho, mas Patrícia o impede com a mão. Mande um oi para Verity e diga que estou torcendo por sua recuperação. Vou mandar o recado, diz Jeremy, passando por ela. Mande lembranças ao Sherma. Patrícia faz uma cara irritada. O nome do meu marido é William. Jeremy balança a cabeça. Ah, é verdade. Sempre confundo os dois. Ouço a risada de escárnio de Patrícia enquanto vamos andando. Quando passamos para outro corredor, pergunto, quem é Sherma? É o cara com quem ela trepa escondido do marido. Olho para ele, chocada. Ele está sorrindo. Aita. Exclamo. Rindo. Chegamos ao caixa e não consigo parar de sorrir. Acho que nunca tinha visto uma alfinetada tão boa assim pessoalmente. Ele começa a colocar os produtos na esteira. Eu não devia ter descido ao nível dela. Mas não suporto gente hipócrita. É verdade, mas se não fossem os hipócritas seríamos privados de momentos épicos e kármicos como este que acabei de ver. Jeremy pega o restante dos produtos no carrinho. Tento manter os meus separados, mas ele se recusa a me deixar pagar. Não consigo parar de olhar para ele enquanto passo o cartão de crédito. Sinto algo. Não sei bem o que é. Uma quedinha? Faria todo sentido. Óbvio que eu teria uma queda por um cara tão dedicado à esposa inválida que é incapaz de enxergar qualquer outra coisa. É incapaz, inclusive, de enxergar a personalidade real da própria mulher. Lowen Ashleigh, prestes a se apaixonar por um cara indisponível e com mais bagagem emocional até do que ela mesma.
Capítulo 9. Cheguei há apenas 5 dias, mas parece bem mais. Os dias aqui se arrastam, ao contrário de Nova York, em que eles voam. Hoje de manhã ouvi Myrna dizer a Jeremy que Verity teve febre. Foi por isso que ela não veio aqui fora o dia inteiro. Não fico nem um pouco triste em ouvir isso. Significa que não preciso estar em sua presença ou vê-la da janela do meu escritório durante suas saídas para o quintal. Mas agora estou prestando atenção em Jeremy. Sozinho, na varanda dos fundos, mirando o lago e sentado numa cadeira de balanço que não se move há mais de 10 minutos. Está completamente imóvel. De vez em quando ele pisca. Já está lá fora há um tempinho. Queria saber o que passa em sua cabeça agora. Será que está pensando nas meninas? Ou em Verity? Ou em como sua vida mudou no último ano? Está com a barba por fazer alguns dias, o que fica ótimo nele. Acho que, na verdade, nada ficaria ruim nele. Coloco a mão no queixo e me inclino por cima da escrivaninha. Mas logo me arrependo, porque Jeremy percebe. Ele vira a cabeça e me olha pela janela. Quero disfarçar e fingir que estou ocupada, mas é muito óbvio que o estava observando, ainda mais inclinada com a cabeça apoiada nas mãos desse jeito. Seria pior tentar esconder, então apenas dou um sorriso. Ele não sorri de volta, mas também não desvia o olhar. Ficamos em contato visual por muitos segundos, e aquele olhar começa a agitar coisas dentro de mim. Imagino se ele também sente algo com meu olhar. Jeremy respira fundo, levanta da cadeira e vai em direção ao deck. Pega algumas ferramentas e começa a cortar os pedaços de madeira que ainda ficaram por lá. Provavelmente estava querendo um momento de paz. Sem Creel, Verity, eu ou uma enfermeira para invadir sua privacidade. Preciso de um Xanax. Não tomo há mais de uma semana. O remédio me deixa meio grogue, o que dificulta a concentração para escrever ou pesquisar. Mas estou cansada de estar sempre tensa e com o pulso acelerado, como agora. Quando a adrenalina bate, parece que não consigo mais me controlar. Seja Jeremy, Verity ou seus livros, algo aqui está sempre jogando meus níveis de ansiedade lá em cima. Ficar um pouquinho grogue não é nada comparado às reações que tenho a essa casa e às pessoas que vivem nela. Vou até o quarto e procuro o Xanax na bolsa. Assim que abro o frasco, ouço um grito vindo do segundo andar. Creel. Derrubo o frasco com as pílulas na cama e corro lá para cima. Posso ouvi-lo chorando, e o som parece estar vindo do quarto de Verity. Minha vontade é sair correndo na direção oposta, mas ele é um garotinho precisando de ajuda, então sigo em frente. Abro a porta sem bater. Creel está sentado no chão, com a mão no queixo. Há sangue em suas mãos e dedos. E uma faca a seu lado. Creel. Pego o menino no colo e vamos até o banheiro do primeiro andar. Coloco-o sentado na bancada. Deixe-me ver. Tiro seus dedos trêmulos do queixo para avaliar o ferimento. Está pingando sangue, mas não parece nada muito profundo. É um corte logo abaixo do queixo. Devia estar segurando a faca e caiu. Você se cortou com a faca? Seus olhos estão arregalados. Ele faz que não com a cabeça, provavelmente tentando esconder que tinha uma faca. Certamente Jeremy não aprovaria isso. Mamãe disse para não mexer na faca dela. Ficou petrificada. Sua mãe disse isso? Creel não responde. Creel, digo a ele, pegando um lenço. Parece que meu coração vai sair pela boca, mas tento disfarçar o medo enquanto molho o lenço. Sua mãe fala com você? Creel também está petrificado, e a única coisa que se mexe é sua cabeça, fazendo que não. Pressiono o lenço contra seu queixo e logo ouço Jeremy prestes a subir as escadas. Deve ter ouvido o grito do filho. Creel. Grita. Estamos aqui. Os olhos de Jeremy estão cheios de preocupação quando ele chega à porta. Saio do caminho ainda segurando o lenço no queixo do menino. Está bem, amigão? Creel concorda com a cabeça e Jeremy pega o lenço da minha mão. Ajoelha-se, examina o ferimento de Creel e depois olha para mim. O que aconteceu? Acho que ele se cortou. Estava no quarto de Verity. Tinha uma faca no chão. Jeremy se vira para o menino e agora seus olhos estão mais decepcionados do que preocupados. O que estava fazendo com uma faca? Creel balança a cabeça, fungando, tentando parar de chorar. Eu não tinha uma faca. Só caí da cama. Sinto que dedurei o pobre garoto. Tento consertar. Ele não a estava segurando. Vi a faca no chão e imaginei que isso tinha acontecido. Ainda estou meio abalada com o que o garoto disse a respeito de Verity e da faca. Mas todo mundo fala dela no presente. A enfermeira, Jeremy, Creel. Certamente a mãe deve ter dito a ele que não brincasse com facas no passado. E agora minha imaginação está aumentando bastante a importância dessa frase. Jeremy abre o armário de remédios para pegar o kit de primeiros socorros. Quando fecha o armário, está olhando para mim pelo espelho. Pode ir lá dar uma olhada? Murmura, indicando a porta com a cabeça. Saio do banheiro, mas paro no corredor. Não gosto de entrar naquele quarto, não importa o quão indefesa Verity esteja. Mas também não podemos deixar uma faca ao alcance de Creel, então sigo em frente. A porta ainda está escancarada, então entro com a ponta dos pés para não acordá-la. Não que isso seja possível.
Dou a volta na cama até o local onde encontrei Creel. Não tem faca nenhuma. Viro para o outro lado, pensando que talvez tenha chutado a faca sem querer ao pegá-lo. Agacho até o chão a fim de checar debaixo da cama. Nada além de uma fina camada de poeira. Deslizo a mão por baixo do criado mudo, mas também não há nada. Sei que vi uma faca. Não estou ficando louca. Ou estou? Eu me apoio no colchão para me levantar, mas imediatamente caio de volta. Verite está olhando diretamente para mim. A cabeça está virada para a direita, seus olhos nos meus olhos. Puta merda! Morrendo de medo, eu me arrasto para bem longe da cama. Estou a uma boa distância dela e, embora apenas a cabeça tenha se mexido, algo me diz que estou correndo perigo. Levanto, me apoiando na comoda, e vou andando para a porta de costas, com os olhos fixos nela. Estou tentando me acalmar, mas ainda acho que ela pode me atacar a qualquer momento com a faca que pegou do chão. Fecho a porta e fico ali, agarrada à maçaneta, até me acalmar. Inspiro e expiro 5 vezes, com calma, na esperança de que Jeremy não veja o terror em meus olhos quando voltar lá e disser que não havia faca nenhuma. Mas havia uma faca. Minhas mãos estão tremendo. Não confio nela. Não confio nesta casa. Embora precise estar inteira para fazer meu trabalho, prefiro dormir dentro do carro no meio do Brooklyn do que passar mais uma noite nesta casa. Massageio o pescoço para espantar a tensão e volto ao banheiro. Jeremy está fazendo um curativo no queixo de Creel. Sorte que não vai precisar levar pontos, diz Jeremy ao menino. Ele ajuda Creel a lavar as mãos ensanguentadas e depois diz para ele ir brincar. Creel passa por mim e volta para o quarto de Verite. Acho estranho que ele se divirta deitado na cama dela enquanto joga no iPad. Mas, enfim, certamente só quer ficar perto da mãe. Vai lá, amigão. Eu só quero distância dela. Pegou a faca? Pergunta Jeremy, enquanto seca a mão com uma toalha. Tento disfarçar o medo em minha voz. Não achei. Ele me olha por um segundo. Mas você viu uma faca? Achei que tinha visto. Talvez não. Não tinha nada lá. Vou dar uma olhada. Ele passa por mim e anda na direção do quarto de Verite, mas para antes de entrar. Obrigado por ajudá-lo, diz, com um sorriso divertido. Percebi que estava muito ocupada hoje. Dá uma piscadinha para mim antes de entrar no quarto de Verite. Fecho os olhos e morro de vergonha. Humereço. Ele deve achar que só fico admirando a paisagem da janela. Devia tomar 2 Xanax a essa altura do campeonato. Quando volto ao escritório de Verite, o sol está começando a se pôr, o que significa que Creel vai tomar banho e dormir em breve. Verite vai continuar em seu quarto durante a noite. E eu vou me sentir um pouco mais segura porque, por algum motivo, é de Verite que tenho medo nesta casa. E durante a noite eu não a vejo. Na verdade, as noites se tornaram meu momento favorito do dia. É quando mais vejo Jeremy e menos vejo Verite. Não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que não estou totalmente caída por esse cara. Não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que Verite é uma boa pessoa. Depois de ler todos os livros da série, estou começando a entender o motivo pelo qual suas histórias de suspense fazem tanto sucesso. É a forma como ela escreve do ponto de vista do vilão. Os críticos amam essa característica. Quando ouvi o primeiro audiolivro no caminho para cá, adorei o fato de a narradora parecer um tanto psicótica. Fiquei me perguntando como ela fazia para entrar na mente de seus antagonistas. Mas isso foi antes de conhecê-la. Bom, tecnicamente ainda não a conheço, mas conheço a Verite que escreveu autobiografia. Fica muito claro que o estilo narrativo de seus romances não é estranho para ela. Afinal, é o que dizem, escreva sobre o que você conhece. Estou começando a achar que Verite escreve sob o ponto de vista do mal porque ela é má. Maldade é a única linguagem que ela conhece. Eu mesma me sinto um pouco malvada ao abrir a gaveta e fazer exatamente o que jurei não repetir. Ler mais um capítulo. Capítulo 4. Preciso dar o braço a torcer. Elas estavam mesmo determinadas a sobreviver. Nada do que fiz funcionou. A tentativa de aborto, os comprimidos, a queda acidental da escada. Fiz todo esse esforço e o único resultado foi uma pequena cicatriz na bochecha de uma das crianças. Uma cicatriz que, tenho certeza, era minha culpa. Uma cicatriz sobre a qual Jeremy não calava a boca. Quando já estávamos no quarto, poucas horas depois do parto, uma cesárea, graças a Deus, o pediatra veio examinar as meninas. Fechei os olhos, fingindo que dormia, porque estava com medo de interagir com o pediatra. Achei que ele veria claramente que eu não tinha a menor ideia de como ser mãe daquelas coisas. Jeremy perguntou ao médico sobre a cicatriz. Ele minimizou o problema e disse que era normal que gêmeas idênticas se arranhassem dentro do útero. Mas Jeremy não ficou satisfeito. É muito profundo para ser um arranhão. Pode ser uma cicatriz de tecido fibroso, respondeu o médico. Não se preocupe, com o tempo vai ficar mais apagada. Não estou preocupado com a estética, rebateu Jeremy, meio na defensiva. Minha preocupação é que seja algo mais sério. Não é. Suas filhas são completamente saudáveis. As duas. Vai entender. O médico saiu, a enfermeira também, e então ficamos apenas Jeremy, as meninas e eu.
Uma delas estava dormindo naquela cama transparente, não sei como se chama. Jeremy estava segurando a outra. Olhava para ela e sorriu quando percebeu que eu estava de olhos abertos. Hola, mommy. Por favor, não me chame assim. Sorri para ele, apesar de tudo. Ele ficava bem no papel de pai. Parecia feliz. O problema é que essa felicidade não tinha nada a ver comigo. Mesmo com ciúmes, aquilo me agradava. Ele provavelmente seria o tipo de pai que troca fraldas e ajuda a alimentá-las. Sabia que a cada dia ia gostar mais daquele lado dele. Só precisava me acostumar com aquilo. Com a ideia de ser mãe. Cadê a da cicatriz? Jeremy fez uma careta, chateado com a minha escolha de palavras. Podia ser um jeito estranho de chamá-la, mas ainda não tínhamos escolhido os nomes. A cicatriz era o único jeito de identificá-la. Ele a pegou no colo e colocou em meus braços. Olhei para ela esperando aquela torrente de emoções, mas não senti nenhuma cosquinha. Passei os dedos pela cicatriz em sua bochecha. Acho que o cabide não era forte o suficiente. Talvez devesse ter usado algo que não dobrasse com a pressão. Uma agulha de tricô, quem sabe? Mas não sei se seria comprida o bastante. O médico disse que a cicatriz pode ser de um arranhão, contou Jeremy, rindo. Já estavam brigando antes mesmo de nascer. Sorri para ela. Não porque queria sorrir, mas porque é o que se esperava que eu fizesse. Não queria Jeremy pensando que eu não estava tão apaixonada por ela quanto ele. Peguei na mão dela com meu dedo mindinho. Chasten, Sasarai. Você pode ficar com o nome mais bonito já que sua irmã foi tão má. Chasten. Amei, disse Jeremy. E Harper. Justine e Harper. Eram 2 dos nomes que ele havia me mandado. Achei bons o suficiente. Escolhi estes porque Jeremy os mencionou mais de uma vez, então imaginei que estivessem no topo de sua lista. Talvez se ele percebesse o quanto eu amava, não ia notar que faltava amor para as outras 2 pessoas envolvidas. Chastin começou a chorar. Estava se contorcendo em meus braços e eu não sabia muito bem o que fazer. Comecei a balançá-la, mas aquilo me incomodava, então parei. O choro foi ficando mais alto. Talvez ela esteja com fome, sugeriu Jeremy. Eu tinha certeza de que elas não sobreviveriam ao parto depois de tudo que fiz, então nem pensei muito no que seria preciso fazer depois que nascessem. Sei que amamentá-las seria a melhor opção, mas não tinha a intenção de submeter meus seios a esse tipo de sacrifício. Ainda mais com 2 delas. Parece que alguém está com fome, disse a enfermeira, quase saltitando ao entrar no quarto. Você vai amamentar? Não, respondi imediatamente. Queria que ela saltitasse para fora dali. Jeremy me olhu, preocupado. Tem certeza? Elas são 2. Não gostei do olhar de Jeremy, como se estivesse decepcionado comigo. Não aguentava imaginar que seria assim a partir de agora. Ele vai ficar do lado delas. Eu não tenho mais importância. Não é mais difícil do que dar a mamadeira, opinou a enfermeira saltitante. É até mais cômodo. Quer tentar? Não tirei os olhos de Jeremy, esperando que ele me liberasse daquela tortura. Eu não me sentia bem sabendo que ele preferia a amamentação, embora houvesse diversas alternativas ótimas. Mas concordei e baixei a alça do vestido porque queria agradá-lo. Queria ele satisfeito com a mãe de suas filhas, embora eu não estivesse nada satisfeita com aquilo. Tirei o sutiã e trouxe Chastin para perto do mamilo. Jeremy ficou admirando o tempo inteiro. Viu enquanto ela se agarrava ao meu mamilo. Viu sua cabeça se movendo para frente e para trás, a mãozinha segurando minha pele. Viu quando ela começou a sugar. Aquilo parecia muito errado. Uma criança sugando algo que Jeremy costumava chupar antes. Não gostei. Como ele poderia achar meus seios atraentes depois de ver aqueles bebês se alimentando deles todos os dias? Machuca. Pagunto Jeremy. Não exatamente. Ele pôs a mão em minha cabeça, ajeitando meu cabelo para trás. Parece estar sentindo dor. Não é dor. É nojo. Fiquei olhando enquanto Chastin continuava se alimentando. Meu estômago revirou, mas fiz o possível para não mostrar o quão repugnante aquilo era para mim. Tenho certeza de que muitas mães acham esse momento lindo. Eu acho perturbador. Não consigo fazer isso, murmurei, deixando a cabeça cair no travesseiro. Jeremy tirou Chastin do peito. Dei um suspiro de alívio ao me ver livre dela. Tudo bem, disse Jeremy, compreensivo. Vamos usar fórmula. Tem certeza? Ela parecia estar pegando bem o peito, insistiu a enfermeira. Certeza absoluta. Vamos de fórmula. A enfermeira concordou e saiu do quarto dizendo que ia buscar uma lata de Similac. Sorry. Meu marido ainda me apoiava. Estava ao meu lado. Eu fui a prioridade naquele momento, e fiquei feliz com isso. Obrigada. Ele beijou a testa de Chastin, pegou-a no colo e se sentou à beira da cama. Olhava para ela com uma expressão incrédula. Como posso me sentir tão protetor em relação a essas meninas que só conheço há poucas horas? Queria lembrá-lo de que sempre foi muito protetor em relação a mim, mas não parecia o melhor momento para dizer isso. Eu me sentia quase uma intrusa nesse vínculo de pai e filha onde eu nunca estaria incluída. Ele já a amava mais do que a mim.
Eventualmente acabaria ficando do lado dela, mesmo quando eu estivesse certa. Era tudo muito pior do que eu havia imaginado. Ele limpou uma lágrima com a mão. Você está chorando? Ele virou imediatamente a cabeça para mim, chocado com a pergunta. Entrei em pânico, mas consertei. Sue estranho. Desculpe. Eu perguntei de um jeito positivo. Amo o quanto você as ama. A tensão desapareceu de seu rosto. Ele olhou novamente para Chastin. Nunca amei nada ou ninguém desse jeito. Você imaginava que seria capaz de amar tanto assim uma pessoa? Revirei os olhos. Eu já amei alguém tanto assim, Jeremy. Você. Durante 4 anos. Obrigada.